Região do Seridó. A área está localizada no sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a 420 quilômetros do Recife. Arbustos de diversos tipos de cactos compõem a paisagem. A vegetação predominante é a caatinga. As colinas cercam os rios Açu e Piranhas, fontes fundamentais na adaptação do homem pré-histórico à aridez do sertão. Quando esse homem pré-histórico se estabelece na região do Seridó, isso há 10 mil anos atrás, mais ou menos, coincide com o início do período Holoceno, quando o Nordeste começa a secar. Então, para esse estabelecimento dele nessa região, era fundamental a proximidade de rios, porque não há vida sem água, né? Daí também do rio ele tirava a sobrevivência. O rio fertilizava a terra, para a agricultura também era necessário. Gradativamente esses rios foram secando com o processo de estiagem do Nordeste. Hoje alguns rios eles têm água na época do inverno, né? Poucos são permanentes. A paisagem guarda mistérios de civilizações antigas. A natureza é cúmplice no registro da passagem dos primeiros habitantes pela região. As descobertas arqueológicas levam a crer que os grupos humanos que povoaram o Brasil circularam pelas chapadas e procuraram abrigos para se proteger. Eram os locais mais seguros para os habitantes nômades que primeiro chegaram ao Nordeste. A gruta é produto da noite e do medo, porque o homem é cego à noite e os animais não. As rotas de povoamento na pré-história são desconhecidas. Os indícios revelam que os índios atuais são descendentes dos primeiros indivíduos. A micro-região do Seridó reúne em torno de 20 municípios do Rio Grande do Norte e da Paraíba e é considerada uma das maiores áreas arqueológicas do Brasil. O Seridó é constituído de dezenas de municípios e é uma região fundamental para o entendimento não só de como se deu o povoamento na pré-história do Brasil, mas de toda a América. Isso porque as teorias mais ortodoxas sobre a entrada do homem na América registrava esse fato há 11 mil anos. E se encontrou no Nordeste brasileiro, na região do Piauí, o homem estabelecido já há 50 mil anos. E a região do Seridó corrobora essa teoria quando se encontra aqui nessa região o homem estabelecido há 10 mil anos. Quer dizer, teria ele migrado do Piauí para essa região e se estabeleceu aqui. Foi a curiosidade e o espírito aventureiro que motivaram um morador da região no início do século a desvendar os mistérios preservados pela paisagem. Ainda pequeno, José de Azevedo Dantas visitava os sítios deslumbrado com a riqueza histórica do lugar. Nas areias do rio Carnaúba, aprendeu a escrever. Mais tarde, a intuição científica levou o camponês a alçar voos mais altos. Entre os anos de 1924 e 1926, percorria incansavelmente os sítios arqueológicos da região, copiando as pinturas e gravuras deixadas pelos antigos habitantes. Em cada reprodução, acrescentava dados sobre técnicas, características e locais onde foram encontradas as inscrições. A descoberta do manuscrito de José de Azevedo Dantas foi o primeiro passo dado por arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco no estudo das civilizações antigas. Começaram a escavar os abrigos em busca de vestígios arqueológicos. O primeiro procedimento que a gente faz quando encontra um abrigo com pintura é tentar observar se existe acúmulo de sedimento, que é o resultado dessa deterioração da rocha sobre o patamar do abrigo.
Observado isso, se existe esse acúmulo, é realizado um corte de sondagem como esse, geralmente de 1 metro por 1 metro, para tentar observar o que é que sai, que tipo de vestígios aparecem nesse sítio. No caso aqui da região do Seridó, os vestígios mais comuns que são encontrados são machados polidos, lascas de sílex, tanto como de outras rochas, instrumentos de ossos e, além de tudo, os enterramentos. A utilização de ossos abrangeu a confecção de adornos e ferramentas. Os habitantes do Seridó deixaram pingentes de conchas e colares feitos com ossos de pequenas aves. Existem várias técnicas que a gente utiliza para datar o material arqueológico. A mais utilizada por nós aqui no núcleo é a datação por carbono 14, que pode ser feita em ossos humanos, né, em ossos de animais e restos de carvões vegetais também, ou madeira também, que se por acaso se preservar no sítio arqueológico. Essa datação de carbono 14, ela chega até uma cronologia de 50 mil anos. Os abrigos eram usados para diversos tipos de cerimônia, como rituais fúnebres e festejos de guerra. Alguns serviam de cemitérios para as civilizações antigas. Os rituais funerários que normalmente encontramos, né, são esses enterramentos associados a fogueiras, né? Os esqueletos estão sempre localizados próximo ou dentro de fogueiras. Geralmente coberto por uma estrutura de pedras. Né? Geralmente, quando você está escavando esse sítio e você encontra uma estrutura de pedras, pode ter certeza que ali existia enterramentos. Quando encontramos na sua tumba o crânio de um homem muito antigo, o que pretendemos é recuperar sua memória. As primeiras civilizações a habitarem o Nordeste deixaram rastros de sua passagem pela região. No Seridó, foram catalogados até agora 60 sítios com pinturas e gravuras. Os registros representam a forma do homem pré-histórico compreender o mundo real e o imaginário. A importância principal das pinturas rupestres daqui do Seridó, além, é claro, de ser o vestígio arqueológico de maior evidência, aquele que a gente vê mais facilmente, é a representação do mundo imaginário desses primeiros habitantes daqui da região. O seu cotidiano, cenas de caça, cenas de sexo, cenas de guerra. Acontece que hoje em dia a gente não pode tentar interpretar essas pinturas por conta da perda desse mundo referencial deles. As pinturas e gravuras do Seridó são catalogadas pelos pesquisadores em diferentes tradições culturais. Os grupos que passaram pela região deixaram marcas com características distintas. A furna dos caboclos aqui na região do Seridó é muito interessante porque ele nos fornece um exemplo claro de como a gente pode identificar qual é que veio primeiro ou qual que veio depois. Aqui você vê esse traço mais grosso em vermelho passando, ele é característico da tradição agreste, que são grafismos que a gente não consegue identificar, e são abstratos, então são feitos com dedo, basicamente com dedo e mais grosso. Aqui esse traço mais fino que você vê é mais delicado, em branco ou amarelo, eu acho que é amarelo, mais fosco que o vermelho, porque tem uma pátina de sais que cobre, é um grafismo da tradição nordeste. E a gente sabe que ele é mais antigo porque a formação dessa pátina veio antes da tradição agreste ser pintada aqui. Os registros mais enigmáticos podem ser encontrados nas margens dos rios. São as itacoatiaras, que na língua tupi significam pedras gravadas. As itacoatiaras são incisões nas rochas. Essas incisões são, em geral, grafismos puros, ou seja, grafismos de difícil identificação, porque a gente perdeu o universo cultural dos povos que fizeram esses grafismos. Em geral, as itacoatiaras estão próximas a leitos de rios, o que dificulta ainda mais a gente conhecer um pouco mais desse universo, dos autores dessa tradição, porque as águas dos rios levam
qualquer vestígios da cultura material deles. As descobertas são uma fonte inesgotável de informações científicas. Para alcançar a grandiosidade dos significados, é imprescindível incorporar a imaginação ao rigor da ciência, para que esta não se transforme numa fria relação de dados longe da realidade humana. A arte e a ciência partem de um só e mesmo núcleo. E ambas valorizam não somente a reflexão, mas também a imaginação e a intuição. Algumas cidades do Seridó têm especial importância no estudo da pré-história do Nordeste brasileiro. Há 10 mil anos, a região onde estão localizadas Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Acari, no Rio Grande do Norte, e Picuí, na Paraíba, foi o lugar escolhido por nossos antepassados para viver. As dificuldades impostas pela seca também estão presentes no Seridó. A maioria dos moradores trabalha na agricultura e pecuária. A população atual convive diariamente com a herança recebida dos primeiros habitantes. A riqueza das pinturas e gravuras rupestres foi descoberta há muitos anos. Eu fui lá nesse sítio, na Cobra, é uma serra. Aí eu fui lá, que lá tem umas cachoeiras, aí era no inverno. Aí as meninas me chamaram, vamos tomar um banho de cachoeira? Aí eu disse, vamos. Aí eu fui. Aí cheguei lá, ela disse, você tá vendo esse desenho na pedra? Eu disse, estou. Era um pé e uma lua. Aí ela disse, olha, isso aqui foi no tempo dos índios, eles que desenharam. Eu morava lá e tinha as pedras. Nós brincávamos muito com aquelas pedras. Tinha o rastro dos índios, tinha os nomes. E tinha muitas coisinhas feitas na pedra. Umas panelinhas, umas gamelinhas, que diziam os antepassados. E aquelas gamelinhas eram deles darem banho nos índios novinhos. E as panelinhas eram de cozinhar. E tinha umas trempezinhas, aquela panelinha em cima. E muito letreiro, vermelho, azul. Eu não sabia de nada. Isso era risco para mim. Tem pessoal desenhado, tem estrela, tem aqueles negócios de umas canoas, tudo eles têm. Tem lua desenhada na pedra. A gente quando vai lá, a gente dá vontade de voltar, né? Porque é bonito, né? Só que a verdade é bonito. Todos eles são bonitos. É um negócio que nós não faz, né? Um desenho daquele nas pedras, né? A gente não tem como fazer. Para aproximar a comunidade da riqueza cultural deixada pelo homem pré-histórico, foi criada a Fundação Seridó. Em conjunto com a instituição, os arqueólogos da UFPE organizam anualmente exposição e oficinas com crianças e adolescentes do local. Os professores recebem aulas de capacitação. Esse programa de educação patrimonial ele foi desenvolvido porque nós entendemos que o conhecimento produzido sobre a pré-história do Seridó não pode ser uma coisa que fique só com nós, os cientistas ou os acadêmicos. As oficinas consistiam do seguinte, nós projetamos para os alunos a pintura rupestre da região e dizemos para ele que quem fez aquela pintura foram os habitantes do Seridó da pré-história. Os habitantes do Seridó hoje são eles, portanto eles são herdeiros daquilo e eles terão que repassar adiante. As oficinas e as exposições periódicas têm obtido ótimos resultados. Com a vivência da pré-história, os habitantes atuais do Seridó têm compartilhado as antigas e recentes descobertas com os pesquisadores. Eu achei boa porque nós
fazia coisa no papel, escultura de barro, um monte de coisa. Nós também sabemos que os índios eram os nossos ancestrais. Eles pegavam balsa, ia pescar, eles moravam na floresta, eles faziam pilão de barro, pegavam uma pedra, relava, coisava, fazia escultura assim nas paredes, um monte de coisa. A consciência dos moradores é um grande passo para a preservação dos sítios arqueológicos do Seridó. Hoje, a área ainda não é considerada reserva e os locais de fácil acesso têm sido alvo de depredações. Com o passar do tempo, as pinturas têm sofrido rápido processo de deterioração. Um exemplo são pedreiras que usam dinamite na extração do granito, pondo em risco a sobrevivência dos sítios. A gente está num sítio, que é o Mirador de Parelhas agora, e esse sítio é muito interessante porque ele reúne todos os tipos de depredação que a gente encontra comumente nos outros sítios. Basicamente são as pichações, são muito comuns, pichações feitas com diversos tipos de material, como carvão, giz de cera, giz de argila, e a pior de todas, que é com tinta óleo, que é muito difícil a limpeza. As depredações irreversíveis, a gente tem um exemplo aqui, que é quando eles arrancam ou descascam um pedaço da parede pintada para a coleção particular, enfim. Esse tipo é irreversível porque, como vocês estão vendo aqui, a pedra é retirada e essa aí é o principal tipo de destruição assim, que a gente encontra aí. Não tem como solucionar. Para preservar o Seridó, os arqueólogos trabalham com um projeto de transformar a área em parque ecológico. Um requisito fundamental é dispor de infraestrutura capaz de garantir a visitação turística compromissada com o valor histórico da região. Nas pedras do Seridó, cada traço conta um pouco da vida dos primeiros habitantes. A arte pintada e gravada nas rochas resistiu à ação do tempo e hoje revela a remota história da chegada do homem ao Brasil. Pelas mãos de um sertanejo aventureiro, com espírito científico inato, a riqueza de uma das artes mais expressivas do mundo foi eternizada nas páginas de um livro. Há poucos meses, foi descoberta uma parte do manuscrito deixado por José de Azevedo Dantas. As primeiras anotações tornaram-se o livro Indícios de uma Civilização Antiquíssima, publicado pelo Instituto Histórico da Paraíba em 1994. Como ele mesmo dizia, urge que empreguemos algum esforço em proveito da humanidade, ainda que seja na mais insignificante parcela de que pode ser capaz o fator homem.